Olá pessoal, nessa aula vamos falar um pouco mais sobre múltiplos e divisores de um número. Múltiplos de um número. Vamos à definição. Os múltiplos de um número são obtidos pela multiplicação desse número pelo conjunto dos números naturais. Falando assim parece um pouco abstrato, por isso eu vou te dar um exemplo. Pense aí no número 6. Agora você vai multiplicar esse número por todos os elementos do conjunto dos números naturais, conjunto N, que é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e infinitos outros números. Assim, obtemos o conjunto dos múltiplos de 6, que indicaremos por M6. M6 vai ser o conjunto formado pelos números 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e infinitos outros números. Observe que para construir o conjunto M6, você pegou o número 6 que nós imaginamos e multiplicou por todos esses elementos que compõem o conjunto M. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. E assim sucessivamente, você poderia ter continuado até onde fosse necessário. Outra possibilidade para construir o conjunto dos múltiplos de 6 é colocar o 0 e ir somando 6. 0, 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42 e assim sucessivamente. Desse modo, você pode formar o conjunto dos múltiplos do número que você quiser. Mínimo múltiplo comum. Definição. O menor múltiplo comum é indicado pela sigla MMC. Trata-se do menor número não nulo que aparece simultaneamente nos conjuntos de múltiplos de dois números. Falando, parece um pouco abstrato. Portanto, vamos dar um exemplo para que você compreenda melhor. Vamos calcular o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre os números 12 e 18. Para isso, eu vou construir o conjunto dos múltiplos de 12. Você já aprendeu que basta colocar o 0 e ir acrescentando 12. Portanto, os múltiplos de 12 ficam 0, 12, 24, 36, 48 e infinitos outros valores. Agora, devo construir o conjunto dos múltiplos de 18, M18, que vai ser igual a 0, 18, 36, 54, 72 e infinitos outros termos. O MMC, ou mínimo múltiplo comum, é o menor número que aparece ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Mas cuidado, o menor número não nulo. O menor número que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo é o 0, mas esse número é nulo. O não nulo vai ser o 36. Por isso eu devo dizer que o MMC entre 12 e 18 é igual a 36. Divisores de um número. Antes de falar dos divisores, vamos nos concentrar no conceito de dividir. Um número divide outro quando a divisão é exata, ou seja, o resto deve ser igual a zero. É importante retomar os termos que compõem uma divisão. São eles: dividendo, divisor, quociente, resto. Vamos ao exemplo. Será que 13 divide 104? Acabamos de aprender que um número divide o outro quando a divisão entre eles tem o resto igual a zero. Então vamos fazer a divisão. 104 dividido por 13. Isso é igual a 8. 8 vezes 13, 104. 104 menos 104, resto igual a zero. Conclusão. Sim, 13 divide 104, pois o resto da divisão é igual a zero. Vamos ao conceito de divisor. Denomina-se divisor de um número os valores que, ao serem usados como divisor na divisão, deixam o resto igual a zero. Vamos ao exemplo. 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores do número 12. Porque ao dividir o número 12 por qualquer um desses valores, o resultado sempre terá resto igual a zero. Que 12 dividido por 1 vai ficar igual a 12 e o resto é zero. 12 dividido por 2
vai ficar com quociente igual a 6 e o resto igual a 0. 12 dividido por 3 vai ter quociente igual a 4 e o resto igual a 0. E todos eles funcionarão como sendo divisores do número 12, porque deixam o resto igual a 0. Uma outra observação importante é a seguinte: será que 230 é um número divisível por 4? Esse garotinho pensou da seguinte forma: 224 ele é um número divisível por 4, porque quando eu faço 224 dividido por 4, eu encontro o quociente 56 e o resto igual a 0. Esse garotinho observou que os números que são divisíveis por 4 são exatamente os múltiplos de 4. Então, 224 é um múltiplo de 4. E o próximo múltiplo de 4 seria o 228, seria o 224 mais 4. Nós vimos que na construção do conjunto dos múltiplos, basta ir somando o valor que você está construindo os múltiplos. Se é múltiplo de 4, basta ir somando 4. Então, o próximo múltiplo de 4 depois do 228 seria o 232. O que faz ele concluir que 230 não seria divisível por 4. Se ele fizer a divisão 230 por 4, ele vai achar algum valor no quociente e vai achar o resto diferente de 0. Essa estratégia pode ser utilizada para determinar se um número é ou não divisível por outro. Máximo divisor comum. Definição: o maior divisor comum é indicado pela sigla MDC. Trata-se do maior número que aparece simultaneamente nos conjuntos de divisores de dois números. Vamos ao exemplo. Queremos calcular o MDC entre 24 e 36. Para isso, eu vou obter primeiro o conjunto dos divisores de 24. Vou chamar de D24. Para construir esse conjunto, eu vou pegar todos os números que são menores que 24 e vou fazer a divisão do número 24 com cada um deles. Aqueles que deixarem resto zero estarão dentro desse conjunto. Então, eu encontrei os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 e 24. Usando a mesma estratégia, que é fazendo a divisão e encontrando os números que deixam resto zero, eu consigo construir o conjunto D36, que são os divisores de 36. São os números 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Agora, para encontrar o maior divisor comum ou máximo divisor comum, eu devo observar o maior número que aparece ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Nesse caso, é o número 12. Portanto, o maior divisor comum entre 24 e 36 é igual a 12. O algoritmo de Euclides. O maior divisor comum, MDC, entre dois números pode ser obtido por meio de divisões sucessivas. Esse processo é denominado algoritmo de Euclides, um matemático grego. Ele é indicado quando o cálculo do MDC envolve números muito grandes. Por exemplo, vamos calcular o MDC entre 1805 e 1230. O algoritmo funciona por meio de divisões sucessivas, mas pode ser feito por meio de uma tabela. Vou explicar o funcionamento dela. Ela vai ficar associada com a divisão. Na parte central, eu vou posicionar os números que serão o dividendo e o divisor. O dividendo vai ser o maior número, do lado o divisor, que é o menor. Então, vamos posicioná-los. 1805 do lado 1230. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer a divisão. 1805 dividido por 1230. Quantas vezes 1230 cabe dentro de 1805? Uma única vez. Agora, observe. O quociente foi igual a 1. Lá na minha tabela, o quociente fica na parte de cima. Por isso, eu já vou deslocar o meu número 1 para lá. Uma vez o 1230 dá 1230. E 1805 menos 1230 vai ser igual a 575. Esse é o meu resto. E esse resto, lá na tabela, fica na primeira coluna, na última linha. Vou deslocar esse valor para lá. Enquanto o resto não for igual a zero, eu devo continuar fazendo as divisões. Portanto, eu vou separar esses cálculos e vou abrir aqui uma nova coluna na minha tabela. E vou pegar o meu resto e posicioná-lo como sendo o meu novo divisor. Mais uma vez, eu devo fazer uma divisão. 1230 por 575. Quantas vezes 575?
cabe dentro de 1.230? 2 vezes. Esse é o meu quociente. E como já foi dito, o quociente fica na parte superior da tabela. 2 vezes 575 é igual a 1.150. E 1.230 menos 1.150 vai ser igual a 80. Esse é o meu resto. E o resto deve ser posicionado na última linha da coluna. Vou colocá-lo lá. Enquanto esse resto não for igual a zero, eu devo reservar os meus cálculos e abrir uma nova coluna, passando o meu resto como sendo o meu novo divisor. Mais uma vez faremos uma divisão. 575 dividido por 80. Quantas vezes 80 cabe dentro de 575? 7. O 7 é o meu quociente, por isso vou posicioná-lo na tabela no lugar do quociente. 7 vezes 80 vai ser igual a 560. 575 menos 560 é igual a 15. Esse é o meu resto. Vamos posicioná-lo no lugar do resto, na última linha da coluna. Enquanto esse resto não é igual a zero, nós temos que reservar nossos cálculos e abrir uma nova coluna na tabela. Vamos posicionar esse resto antigo como sendo o meu novo divisor. E vamos fazer uma nova divisão. 80 dividido por 15. Quantas vezes 15 cabe dentro de 80? 5 vezes. Esse é o meu quociente. Vamos posicioná-lo no lugar do quociente. 5 vezes 15 é igual a 75. 80 menos 75 é igual a 5. Esse é o meu resto. Vamos posicionar esse valor no lugar do resto, que fica na última linha da coluna. Enquanto esse resto não for igual a zero, eu devo reservar os meus cálculos e abrir uma nova coluna na minha tabela. Vamos posicionar esse resto como sendo o novo divisor. Mais uma vez teremos que fazer a divisão. 15 dividido por 5. Quantas vezes 5 cabe dentro de 15? 3. Esse é o meu quociente. 3 vezes 5? 15. 15 menos 15, 0. Observe que o resto foi igual a zero. Vou posicioná-lo na última linha da tabela. Quando o resto fica igual a zero, eu devo apenas reservar os cálculos e observar que o MDC procurado está na parte central da tabela. Portanto, o MDC entre 1.805 e 1.230 é igual a 5.